Catecismo da Igreja Católica, números 385 a 390, dia 12 de fevereiro. Hoje vamos começar a refletir sobre a queda. Já refletimos sobre Deus Pai, Criador do céu e da terra. A última parte agora que falta para refletirmos sobre Deus Pai é a realidade da queda humana. Deus é infinitamente bom para com todas as infinitamente bom, e todas as suas obras são boas. Todavia, ninguém escapa à experiência do sofrimento, dos males existentes na natureza, que aparecem ligados às limitações próprias das criaturas, sobretudo a questão do mal moral. De onde vem o mal? Eu perguntava de onde vem o mal e não encontrava saída, diz Santo Agostinho, e sua própria busca sofrida não encontrará saída a não ser em sua conversão ao Deus vivo, pois o mistério da iniquidade só se explica à luz do mistério da piedade. A revelação do amor divino em Cristo manifestou ao mesmo tempo a extensão do mal e a superabundância da graça. Então, quem explica Cristo não é o pecado que explica Cristo, é Cristo que explica o pecado. Tá? Dá o sentido que nós precisamos entender de pecado, é Cristo que dá essa realidade. Não dá para ler o Gênesis por ele mesmo. Tá? Precisamos, pois, abordar a questão da origem do mal, fixando o olhar da nossa fé naquele que, e só ele, é o vencedor do mal. Onde abundou o pecado, a graça superabundou. Primeiro vamos ver a realidade do pecado. O pecado está presente na história do homem. Seria inútil tentar ignorá-lo ou dar a esta realidade obscura outros nomes. Para tentarmos compreender o que é o pecado, é preciso, antes de tudo, reconhecer a ligação profunda do homem com Deus, pois fora dessa relação, o mal do pecado não é desmascarado em sua verdadeira identidade de recusa e de oposição a Deus. Embora continue a pesar sobre a vida do homem e sobre a história. A realidade do pecado, e mais particularmente do pecado das origens, o pecado original, como falamos, só se entende à luz da revelação divina. Sem o conhecimento de Deus que ela nos dá, não se pode reconhecer com clareza o pecado, e somos tentados a explicá-lo unicamente como uma falta de crescimento, como uma fraqueza psicológica, um erro, e a consciência necessária de uma estrutura social inadequada, etc. Somente à luz do desígnio de Deus sobre o homem, compreende-se que o pecado é um abuso da liberdade que Deus dá às pessoas criadas para que possam amá-lo e amar-se mutuamente. Então, o que é o pecado? É um abuso da liberdade. A palavra pecado vem da expressão hamartia, que significa errar o alvo. Nós tínhamos que acertar ali, mas nós erramos o alvo por esse abuso da liberdade que fala o texto aqui do Catecismo. O pecado original, uma verdade essencial da fé. Com o progresso da revelação, é esclarecida também a realidade do pecado. Embora o povo de Deus do Antigo Testamento tenha conhecido a dor da condição humana à luz da história da queda narrada no Gênesis, não era capaz de entender o significado íntimo dessa história, que só se manifesta plenamente à luz da morte e ressurreição de Cristo. É preciso conhecer a Cristo como fonte da graça para conhecer Adão como fonte do pecado. É o Espírito Paráclito, enviado por Cristo ressuscitado, que veio estabelecer a culpabilidade do mundo a respeito do pecado. João 16:8. Ao revelar aquele, Jesus,
que é o Redentor do mundo. A doutrina do pecado original é, por assim dizer, o reverso da boa notícia que Jesus é o Salvador de todos os homens, de que todos têm necessidade da salvação e de que a salvação é oferecida a todos na graça de Cristo. A igreja que tem o senso de Cristo sabe perfeitamente que não se pode atentar contra a revelação do pecado original sem atentar contra o mistério de Cristo. Então, nós vamos terminar hoje para uma indicação do catecismo para a gente ler o relato da queda. O relato da queda, Gênesis 3, utiliza uma linguagem feita de imagens, mas afirma um acontecimento primordial, um fato que ocorreu no início da história do homem. A revelação dá-nos a certeza de fé que toda a história humana está marcada pelo pecado original, cometido livremente por nossos primeiros pais. Então, lembrar uma coisa que eu acho importante esclarecer. O relato do pecado original não é um relato histórico, né? Para responder a pergunta como aconteceu. A pergunta que o Gênesis quer responder é: o que é o ser humano com Deus e sem Deus? Tá? Então, cuidado para não falar do pecado original como uma realidade histórica. É histórica enquanto está na nossa história, mas não quer responder a pergunta sobre o início cronológico da vida humana errada. Por exemplo, o relato do Gênesis é um relato teológico, que quer dizer o que é o ser humano com Deus e o que é o ser humano sem Deus.